O Canadá deu seu primeiro grande passo para estabelecer um sistema de trem de alta velocidade em seu território. Recentemente, o governo escolheu um parceiro privado para construir uma linha de trem de alta velocidade entre Toronto e Cidade de Quebec até meados de 2030. Há 3 anos, lançamos um vídeo analisando todas as rotas potenciais e alternativas debatidas no Canadá nas últimas décadas, nenhuma das quais passou de estudos e propostas. Mas agora o cenário mudou drasticamente e essa nova iniciativa é o foco do vídeo de hoje. Uma das rotas mais extensivamente analisadas do Canadá é o corredor Quebec City-Windsor, frequentemente chamado simplesmente de corredor, que se estende por 1.150 quilômetros entre Quebec City, no nordeste, e Windsor, no sudoeste. Essa região é a zona mais densamente povoada e industrializada do país. A importância do corredor é inegável. Ela representa 61% da população do Canadá, 62% do seu mercado de trabalho e 59% do seu produto interno bruto. Apesar de sua dominância econômica e demográfica, a infraestrutura ferroviária aqui continua subdesenvolvida. A Via Rail, operadora nacional de trens de passageiros do Canadá, oferece serviço regular no corredor. No entanto, enfrenta desafios sistêmicos. Com apenas 70% de pontualidade, seus trens têm dificuldade para competir com o transporte aéreo e as rodovias como uma opção de transporte confiável. Uma questão fundamental está na propriedade da infraestrutura. A VA Rail opera quase só em trilhos da Canadian National, gigante do transporte ferroviário de cargas. Esse uso compartilhado gera conflitos frequentes, levando a atrasos e pouca flexibilidade de horários para os serviços de passageiros. Na tela, você pode ver um mapa do corredor Quebec City-Windsor, com destaques em amarelo indicando a pequena fração de trilhos pertencentes diretamente à VA Rail. Esses trechos, como segmentos perto de Ottawa e Montreal, têm desempenho ligeiramente melhor, mas representam menos de 10% da rede. A falta de infraestrutura dedicada para passageiros restringe severamente a capacidade da VA Rail de atrair uma fatia maior de viajantes, apesar do aumento da demanda no corredor. Em 2023, a VA Rail transportou 4,1 milhões de passageiros, com 96% das viagens no corredor Quebec City-Windsor. Esse corredor também gerou 82% da receita de passageiros da VA Rail com viagens intermunicipais. Apesar desses dados, as viagens de trem seguem marginais, com só 2%, enquanto carros dominam com 94%. Para combater esse desequilíbrio, a VA Rail propôs em 2015 o trem de alta frequência como resposta ao aumento da demanda e aos desafios operacionais no corredor Cidade de Quebec-Toronto. O plano HFR buscava melhorar o serviço sem os altos custos de um trem de alta velocidade completo. Ao contrário de muitos projetos de trem de alta velocidade na Europa e Ásia, que requerem nova infraestrutura, o modelo HFR propôs modernizar trilhos existentes e reutilizar traçados ferroviários abandonados quando possível. A abordagem incremental visava oferecer um serviço mais rápido, frequente e confiável, usando a frota atual da Via Rail ou com pequenas melhorias. O plano original do HFR previa investir 5 bilhões de dólares para restaurar o traçado ferroviário abandonado de Havelock a Glentay. Essa rota restaurada criaria um caminho mais curto e direto entre Ottawa e Toronto, reduzindo drasticamente o tempo de viagem entre a capital do Canadá e sua maior cidade. Atualizações adicionais nos trilhos próximos a Peterborough e Trois-Rivières elevariam os padrões para classe 5 ou 6, permitindo que os trens operassem a velocidades de até 180 km por hora. A proposta destacou a escalabilidade, prevendo melhorias como eletrificação ou aumento de velocidade, caso o número de passageiros justificasse novos investimentos.
Projetado como uma solução intermediária, o HFR tinha como objetivo modernizar o serviço ferroviário a uma fração do custo dos sistemas de alta velocidade completos. O projeto de trem de alta frequência foi visto como solução econômica para melhorar o serviço ferroviário entre Toronto e Quebec City. Mas ficou claro que melhorias incrementais não atenderiam às demandas de longo prazo. Mesmo com as melhorias propostas nos trilhos permitindo velocidades de até 180 km por hora, os tempos de viagem continuariam pouco competitivos para as principais rotas. Por exemplo, a viagem de Toronto a Montreal com o HFR ainda levaria mais de 4 horas, o que é comparável ao tempo total de viagem aérea quando se consideram os procedimentos de aeroporto, enquanto a viagem de carro leva em média 5,5 horas, mas oferece a conveniência do serviço porta a porta. Isso colocou o trem em desvantagem para passageiros sensíveis ao tempo, especialmente de negócios, limitando seu potencial de aumentar usuários. Outra falha crítica do modelo HFR era sua contínua dependência de infraestrutura compartilhada. Embora o plano incluísse alguns trechos de trilhos dedicados para passageiros, a maior parte da rede ainda operaria em linhas de propriedade da Canadian National Freight. Nesse caso, os serviços da Via Rail continuariam vulneráveis a atrasos, gargalos de agendamento e restrições operacionais. Apesar das melhorias na infraestrutura, a ausência de separação total dos trens de carga dificultava que os trens de passageiros atingissem a confiabilidade e frequência necessárias para atrair viajantes que usam carros ou aviões. Diante dessas limitações, o governo canadense começou a explorar opções para um sistema dedicado de trens de alta velocidade, marcando uma mudança estratégica inspirada em sucessos globais. Exemplos internacionais demonstraram que redes totalmente dedicadas e eletrificadas de trens de alta velocidade, operando a até 300 km por hora, poderiam superar dramaticamente o modelo HFR. Por exemplo, uma linha dedicada de trem de alta velocidade entre Toronto e Montreal poderia reduzir o tempo de viagem para apenas 3 horas, oferecendo uma vantagem competitiva em relação tanto aos carros quanto às viagens aéreas. O corredor ferroviário de alta velocidade proposto entre Toronto e Quebec compartilha paralelos notáveis com rotas internacionais já estabelecidas, como Madrid-Barcelona, na Espanha, onde 14 milhões de passageiros foram transportados em 2023. Com cerca de 800 quilômetros de extensão e abrangendo 13,3 milhões de habitantes, o Corredor do Canadá inclui 4 das 7 maiores áreas metropolitanas do país. Essa escala demográfica e geográfica se assemelha bastante ao Corredor Madrid-Barcelona, que atende uma população de cerca de 13 milhões de pessoas e opera com sucesso trens de alta velocidade desde 2008. No entanto, ao contrário do terreno montanhoso da Espanha, o Corredor do Canadá apresenta uma topografia relativamente suave. A rota evita grandes cadeias de montanhas, com a maior elevação na estação Peterborough, modestos 193 metros acima do nível do mar. Os principais obstáculos geográficos são as travessias de rios, especialmente do rio São Lourenço, perto de Montreal, que exigirão túneis ou pontes. Devido à escala e complexidade do projeto, o governo canadense concluiu que o modelo tradicional financiado pelo setor público poderia não assegurar entrega pontual ou econômica. Preferiu uma parceria público-privada para aproveitar a experiência, o financiamento e a gestão de riscos do setor privado. Com este contrato de 30 a 50 anos, o consórcio privado selecionado assumirá responsabilidades amplas. Projetar a rede de infraestrutura, definir rotas, escolher a tecnologia e garantir financiamento para reduzir custos aos contribuintes na construção, operação e manutenção do sistema. O processo de licitação para o projeto de trem de alta velocidade do Canadá começou em março de 2022 com uma chamada para manifestações de interesse. Esse processo exigiu que os licitantes apresentassem 2 propostas distintas.
uma utilizando os alinhamentos ferroviários de carga existentes, complementados por trilhos dedicados para permitir velocidades mais altas, e uma segunda propondo um sistema de trem de alta velocidade totalmente dedicado. Os licitantes foram incentivados a propor alternativas inovadoras, além dos requisitos básicos, priorizando soluções que maximizassem eficiência, rapidez e valor duradouro para os passageiros canadenses. Para gerenciar a complexidade da licitação e manter uma supervisão rigorosa, o governo federal criou a ALTO, uma subsidiária da Via Rail, em novembro de 2020, uma entidade administrativa especializada encarregada de coordenar as partes interessadas, incluindo agências governamentais, investidores privados e consultores técnicos. Simultaneamente, a ALTO recebeu funções essenciais no cumprimento das regulamentações e no engajamento com a comunidade. Isso inclui a realização de avaliações de impacto ambiental, obtenção de aprovações federais e provinciais, consulta com comunidades indígenas ao longo das rotas propostas e garantia de alinhamento com as políticas de transporte do Canadá. Após 2 anos e meio de atividades intensivas de aquisição, 3 consórcios avançaram para a lista final de pré-selecionados. O primeiro é o Cadence, liderado pela Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infra, com parceiros como Atkins Reales, Sistra Canada, Chiolis Canada, Air Canada e Société Nationale des Chemins de Fer Français Voyageurs, unindo expertise canadense em infraestrutura à experiência francesa em trens de alta velocidade. O segundo é o Intercity Rail Developers, uma coalizão multinacional composta por Ellis Don Capital, Kilmer Transportation, First Rail Holdings, Jacobs, Hatch, CMA Plus, First Group, Régie Autonome des Transports Parisiens, Dev Canada e a espanhola Renfe Operadora, que opera uma das redes de alta velocidade mais extensas da Europa. Um terceiro consórcio é o K-Connexion Rail Partners, composto por Fungate, John Laying, Bechtel, WSP Canadá e Deutsche Bahn, aproveitando o know-how alemão no desenvolvimento de um sistema ferroviário de alta velocidade. Cada consórcio apresentou proposta detalhada de projeto técnica e comercialmente viável para o sistema ferroviário, incluindo traçado, localização de estações e integração com redes de transporte existentes. Além disso, as propostas trouxeram um plano de negócios e gestão completo, cobrindo desde cronogramas de construção e mitigação de riscos até operação e manutenção a longo prazo. Após longa avaliação, o consórcio Cadence foi oficialmente escolhido como parceiro preferencial do setor privado para o trem de alta velocidade AALTO do Canadá em 19 de fevereiro. O promotor AALTO vai fechar contrato de co-desenvolvimento com a Cadence, liderada pela Caisse de Dépôt et Placement du Québec, infraestrutura subsidiária do Fundo de Pensão Público de Quebec. A Caisse de Dépôt et Placement du Québec Infratraz expertise comprovada em ferrovias, principalmente pela construção do Réseau Express Metropolitain de Montréal, metrô leve automatizado já mostrado em um de nossos vídeos recentes. Esse contrato obriga o governo canadense a fornecer 4,2 bilhões de dólares em 6 anos para planejamento e preparação. Apesar de ainda serem especulativos, os custos do projeto têm estimativas preliminares entre 60 e 90 bilhões de dólares, variando conforme design, aquisição de terras e prazos de construção. O projeto entra em fase crítica, com a AALTO, outras agências e o consórcio Cadence finalizando o traçado da rota, localização das estações e estudos de viabilidade. As principais tarefas incluem o início de levantamentos geotécnicos, processos de aquisição de terras e trabalhos de design detalhado que vão durar vários anos. Porém, o projeto pode enfrentar incertezas dependendo das próximas eleições. Uma nova administração poderia priorizar investimentos concorrentes em infraestrutura de energia militar ou segurança nacional, potencialmente desviando o foco do trem de alta velocidade.
Apesar dos desafios, o projeto Aalto é a iniciativa ferroviária de passageiros mais ambiciosa da história do Canadá. Se isso será o trem de alta velocidade da Califórnia ou o High Speed 2 britânico do Canadá, só o tempo dirá. Por enquanto, o progresso ainda está em seus estágios iniciais e continuaremos fornecendo atualizações à medida que surgirem desenvolvimentos concretos. Em vídeos futuros, esperamos discutir os traçados finais das rotas e os projetos das estações. Vale ressaltar que, uma vez concluído, espera-se que o projeto substitua um número significativo de voos de curta distância entre cidades como Toronto, Ottawa e Montreal por serviços de trem de alta velocidade. Para quem se preocupa com os impactos nas companhias aéreas, a presença da Air Canada no consórcio não é coincidência. Eles vão garantir a própria fatia do bolo. Se gostou do resumo, curta, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar novos conteúdos. Para atualizações exclusivas, considere nos apoiar no Patreon ou se tornar um membro do canal. Não se esqueça de conferir nossa loja de produtos com tema ferroviário. Seu apoio nos ajuda a criar análises mais aprofundadas. Obrigado por assistir e esperamos compartilhar mais detalhes à medida que a jornada do trem de alta velocidade do Canadá avança.